Olá, boa tarde! Estamos no ar com o nosso especial com a retrospectiva 2024 aqui na Câmara de São José. Hoje, a gente relembra os 30 anos do Plano Real, fala sobre o número recorde de abertura de novas empresas no estado de São Paulo e ainda traz os destaques dos trabalhos legislativos por aqui. E a gente abre essa edição da retrospectiva falando de história. É que no ano passado, o Brasil celebrou os 30 anos do Plano Real. Em 1994, o país iniciou um dos planos mais importantes da nossa economia. A medida foi criada para controlar a inflação da época e organizar a política monetária. Os frutos desse plano, como a estabilização e a consolidação da moeda, a gente colhe nos dias de hoje. A ida ao supermercado já foi bem diferente do que é hoje. Há 30 anos, o cenário de hiperinflação influenciava o hábito de compra dos brasileiros. A correção era 3 vezes ao dia, né? A correção dos preços, né? Então era muito ruim. Eu lembro das remarcações, né? O supermercado remarcava as mercadorias 3 vezes ao dia, né? Isso não tem explicação. Só para se ter uma ideia, em 1994, a inflação acumulada de 12 meses chegou a quase 5.000%. Esse economista explica que as escolhas econômicas ao longo do tempo levaram a moeda brasileira à desvalorização e à necessidade de mudança. Na década de 1980, a gente teve aí a crise da dívida externa. E então a gente era dívida externa / pública, porque a boa parte da dívida externa era a dívida pública. E aí realmente a inflação subiu muito fortemente, a gente tentou combater via congelamento de preços, que era uma medida artificial e que tinha impacto temporário cada vez menor período de tempo em que esse tipo de medida tinha efeito. Então isso acabou levando ao contrário, uma aceleração da inflação ao longo do tempo. Foram diversas tentativas de estabilizar a moeda. Ao decorrer dos anos, os brasileiros se acostumaram a ver o dinheiro em circulação mudar. Cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo. E os supermercados nem sempre puderam oferecer essa variedade de produtos como a gente conhece hoje. As prateleiras cheias já foram bem diferentes. É que outro evento marcante durante o período de hiperinflação foi o congelamento dos preços, determinado pelo governo federal. Essa dinâmica dificultava a relação entre supermercados e fornecedores e afastava ainda mais os consumidores. Essas fotos mostram um pouco do que acontecia. Prateleiras vazias e cartazes sinalizavam aos clientes que a falta de produtos era a consequência da dificuldade dos fornecedores em estabilizar os preços. Além das mudanças inconstantes nos mercados, a economia também sofria com o alto desemprego e a rápida desvalorização dos salários. Em 1994 veio então o Plano Real, um conjunto de medidas econômicas lançado durante o governo Itamar Franco. Para se ter uma ideia de como a chegada da moeda impactou a economia brasileira, em junho de 94, mês anterior ao lançamento do real, a inflação era de 4.922% no acumulado de 12 meses. Um ano depois, o número caiu para menos de 30%. Nos dias atuais, o indicador é menor que 4% em 12 meses. O planejamento foi longo. Esse economista explica que, com o passar do tempo, mudanças foram necessárias. Teve um plano antes de estabilização da economia, de ajuste das contas do governo, de corte de despesas, de diminuição de despesas, de aumento de arrecadação, equilibrando as contas do governo para começar a tirar o governo da parte deficitária. Mas antes mesmo do real, teve a unidade real de valor, o RV, que foram assim, praticamente uma moeda fictícia, ela não existia fisicamente, mas ela existia com uma paridade do dólar. Então, a moeda que existia antes, ela era desvalorizada, mas o RV era estabilizada em paridade com o dólar. Quando o real entrou na paridade de 1 para 1 com o dólar e se tornou uma moeda forte. A estabilização da economia brasileira trouxe uma série de benefícios. Além da possibilidade de linhas de crédito, também tornou o país mais atrativo para investimentos de capital estrangeiro.
Se você atrair investidores, o que acontece? É mais dólar que entra no país, o preço do dólar que cai, você gera empregos, você aumenta a renda, aí a economia começa a girar no sentido positivo. Para os economistas, é essencial que hoje as políticas econômicas e fiscais sejam mantidas para assegurar que o país não enfrente novamente desafios significativos como os vividos antes do Plano Real. É algo espetacular a gente pensar que a gente conseguiu manter o sucesso do Plano Real, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades. Certamente foi um grande feito para o Brasil, sem o qual a gente não poderia sequer discutir questões de desenvolvimento de longo prazo. Arrumou-se a casa? Sim. Tiveram poucas decisões políticas e mais decisões econômicas. Diminuiu-se os gastos necessários de governo, sabe? Equilibrou a arrecadação com despesa, passou segurança para quem estava querendo investir no país, mostrou seriedade. Então, tudo isso daí contribui para ser positivo. O número de empresas abertas em São Paulo bateu recorde em 2024. Em setembro, foram mais de 21.600 novos negócios, número que mostra um crescimento significativo do empreendedorismo no estado. Especialistas afirmam que essa tendência deve se repetir daqui para frente. Esse é o Careca. Sim, é o jeito que ele gosta de ser chamado há mais de 2 décadas, quando abriu a primeira loja de decorações lá em São Paulo. Em fevereiro deste ano, o Careca inaugurou a 3ª unidade, agora aqui em São José. Nós acreditamos tanto na cidade por ser uma cidade organizada, de uma boa gestão, uma cidade limpa, promissora, que tem uma renda per capita considerável, com grandes empresas que atuam nessa cidade. Então nós consideramos que era uma cidade muito promissora. Já esse daí é o Marcelo, empresário na área da gastronomia há 14 anos. Ele atua como gestor de um restaurante. Este ano resolveu dar mais um passo nos negócios e também abriu uma nova unidade. Abri a primeira unidade aqui no Jardim Aquários, uma unidade menor, onde tinha 11 funcionários apenas. Em 2014, eu abri a segunda unidade na Avenida Anchieta, já com 25 funcionários. Então, volto para o Jardim Aquários em 2024 com mais 24 funcionários. Os dois empresários aproveitaram a economia aquecida para expandirem os comércios. Segundo o gov.br, São José registrou a abertura de 17.169 novos CNPJs entre janeiro e setembro deste ano. Durante o ano todo de 2023, foram quase 21 mil. A expectativa para 2024 é superar os números do ano passado. Cada vez mais pessoas se lançando atividades que complementam renda. Às vezes até estão empregados, estão vinculados em carteira, mas necessita complementar um pouco a renda familiar, um familiar ou a própria pessoa. Então ele acaba formalizando alguma atividade como microempreendedor individual. E também o momento que a gente tem de um crescimento do consumo das famílias, aquecendo um pouco o mercado. E a cidade faz parte de um bom momento do estado. O ano de 2024 representa recordes para o estado de São Paulo na área da abertura de novas empresas. Já foram 4 marcas históricas atingidas neste ano. A última em setembro, quando o estado registrou cerca de 21.600 novas empresas. Se fizermos uma comparação com o mesmo mês no ano passado, foram cerca de 14.700, um aumento de aproximadamente 47%. Isso tem uma tendência que não tem volta, isso vai ampliar cada vez mais. Esse crescimento da economia que leva pessoas que estão procurando necessidade complementar de renda a formalizar, e também tem aqueles que não conseguem se colocar ou recolocar no mercado de trabalho, que é o empreendedorismo por necessidade. Esses também acabam formalizando, aproveitando esse aquecimento que nós temos na economia nesse ano. Mais empresas significam mais oportunidades de trabalho. Segundo o CAGED, São José dos Campos abriu 7.060 empregos até julho de 2024. Em 2023, foram mais de 13.800. O ano atual também deve passar 2023 na geração de oportunidades de trabalho. Se você levar em consideração que 98% dos CNPJs formais no nosso país
são CNPJs que faturam até R$4.800.000 bruto ano, ou seja, MEI, ME ou EPP, você tem um efeito multiplicador muito interessante quando existe a possibilidade de fomentar a atividade empreendedora. Aqui no restaurante do Marcelo são 22 funcionários, entre eles o Guilherme, que atua como auxiliar administrativo. Estou desde a inauguração, estou gostando bastante, aprendendo bastante, desenvolvendo. Tudo que a gente precisa, eu tenho que estar atento para suprir todas as necessidades e não deixar faltar nada. Já na loja de decorações, a Morgana também está por aqui desde a inauguração. Ela procurava um emprego fixo quando passou em frente à loja, ainda fechada, e resolveu se candidatar. Então, como eu conhecia a loja de São Paulo, eu entrei em contato com eles, mandei um currículo e fui contratada. Então, eu estou desde o comecinho aí. E tão importante quanto a economia aquecida é poder contar com colaboradores capacitados, algo que o Marcelo e o Careca disseram ter encontrado aqui em São José. Para nós foi uma surpresa, porque hoje tanto se fala, né, das dificuldades que está de contratação, nós não tivemos isso aqui. E eu acho que São José tem um nível de pessoas muito diferente de outras regiões. Então foi muito assertivo montar a loja aqui. Hora do intervalo, mas continua por aqui. Daqui a pouco a gente fala de agricultura familiar. Ano passado também foi ano de muita atenção ao bolso, viu? Um estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostrou que a variação de preços de um mesmo medicamento pode ser de mais de 300% em diferentes farmácias. Pensando nisso, foi lançado em 2024 a campanha Remédio a Preço Justo. A meta é pressionar o governo a aprovar uma lei que regulamente um limite para os preços dos medicamentos. As prateleiras estão cheias de medicamentos, mas quem precisa está conseguindo pagar? Nem sempre, né? Nem sempre, porque eu sou aposentado e o remédio está caro. Pesa no bolso. Tem alguns medicamentos que são um absurdo. E quando se fala em medicamentos, se fala em saúde. Muitas vezes, comprar um remédio não é uma questão de opção. Aí pesa no bolso quando o preço é muito alto. A gente pesquisa, às vezes um amigo indica um lugar que está mais barato e assim vai. Tem farmácia que, nossa senhora, os preços lá em cima, você tem que pesquisar. Para evitar situações do tipo, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor criou uma campanha para motivar o governo a regulamentar limites para o preço dos medicamentos no Brasil. A ideia surgiu após um estudo do próprio INDEC que apontou que um remédio pode ter uma variação de até 300% no valor de venda em diferentes farmácias. A gente tem que garantir, tanto o profissional médico quanto o profissional farmacêutico, tem que garantir o tratamento farmacoterapêutico para esse paciente. E muitas vezes, por conta do preço excessivo ou por preço abusivo de um determinado medicamento, o paciente não tem acesso e não faz o tratamento conforme o médico prescreveu. Nesse caso, esta campanha do IDEC é uma campanha importantíssima para garantir o acesso. Remédio não é artigo de luxo. É com esta frase que o Instituto de Defesa do Consumidor expôs os casos dos aumentos abusivos. Na visão do Conselho Regional de Farmácia, a situação está longe de ser a ideal. Uma boa alternativa para a população é recorrer aos medicamentos genéricos. O medicamento genérico realmente tem um preço bem acessível, ele é entre 35% ou até 90% mais barato que aqueles medicamentos de referência ou medicamento de marca, como a população conhece. Mas é um medicamento extremamente seguro e garantido aí pelos nossos órgãos de regulamentação, que é a Anvisa, a Vigilância Sanitária, que fazem esse controle. É obrigação da farmácia disponibilizar aos clientes uma espécie de livro com o valor máximo que os medicamentos podem ser vendidos. Caso o preço esteja maior do que o permitido, o consumidor pode agir e ir atrás dos seus direitos. Ele pode entrar primeiro no site da própria Anvisa, que lá explica um pouco melhor e tem 2 canais de comunicação, tanto pelo Fale Conosco quanto pela ouvidoria, em que o consumidor pode denunciar esse preço abusivo. O próprio site ele fala alguns documentos que são necessários
né, para comprovar essa questão, além de também fazer uma denúncia ao Ministério Público. É importante a gente deixar registrado que essa lista ela dá um teto máximo. Significa dizer que assim, o medicamento pode ter um valor abaixo, ele só não pode ter um valor acima. O acesso digno a remédios pelos consumidores também é um assunto acompanhado pela Câmara. Para o Legislativo, é importante que haja fiscalização para evitar preços elevados. Sempre ficar de olho, né? A gente tem outros órgãos, né, que sempre tá fiscalizando e vendo se não tem o abuso, né? No aumento dos medicamentos, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, preço, né? Então tem que ter uma questão justa, né? E tem também se observado nos últimos anos, né? Até pela competição comercial, né? Laboratório com laboratório, e eles produzem a medicação com a mesma substância, então tem tido essa concorrência e isso por si já tem impressionado os laboratórios a reduzirem os seus preços. Mas o brasileiro sabe que o jeito é pesquisar sempre e, quando for possível, aproveitar uma promoção. Outro caminho é buscar o apoio de programas do governo. A gente tem o primeiro acesso, que é o SUS, né, as próprias UBS, que tem um medicamento gratuito para a população, disponibilizado pelo próprio SUS. Nós temos também as farmácias privadas, nós temos os programas Aqui Tem Farmácia Popular, onde o medicamento também é entregue ao paciente, subsidiado pelo governo federal. Existe também, em São José dos Campos, algumas farmácias que nós classificamos como farmácias comunitárias, onde a população também tem acesso gratuito ao medicamento. Você sabia que os agricultores familiares do Brasil são responsáveis pela 8ª maior produção de alimentos do mundo? Pois é, segundo o IBGE, essas propriedades representam 77% de todos os produtores agrícolas do país e são os principais responsáveis por abastecer o mercado interno. É o que a gente te lembra agora na reportagem. Desde criança, o Alexandre está envolvido com a agricultura. Aprendeu o ofício com os pais quando ainda morava em Minas Gerais e desde que chegou em São José dos Campos há 30 anos, tira o sustento da agricultura familiar. Planta mandioca, milho, abóbora, maracujá, quiabo, feijão de corda e até lixia. É bem bacana essa relação de trabalhar na agricultura, porque já vem dos pais, dos avós, né? E chegou até nós e a gente está passando para os filhos também. Depois de tantos anos trabalhando com o plantio e agricultura, Alexandre também inseriu a família no ramo. O filho ajuda na administração das contas e dos locais onde ele tem plantação. E a filha mais velha e a esposa fazem a venda dos produtos no CEAGESP. Todos os processos, desde o plantio até a venda, claro, são acompanhados por ele de perto. Todos os dias, na verdade, a gente está aqui não só dá uma olhada, põe a mão na massa todos os dias, né? Porque você estando junto com o pessoal, né, acompanhando cada detalhe, né? Porque a agricultura, na verdade, ela tem muito detalhes que não pode passar despercebido, né? Na agricultura familiar, tanto a produção quanto a manutenção da propriedade ficam predominantemente a cargo da família. É daqui que saem os alimentos que chegam até as mesas de muitas casas e restaurantes do país. De acordo com os dados do IBGE de 2017, dos 544 estabelecimentos agropecuários de São José, 263 são de agricultura familiar. Com esse grande número de famílias que dependem dessa atividade para sobreviver, o Marcos teve a iniciativa de criar há 3 anos uma cooperativa para apoiar os produtores rurais. Atualmente são 210 sócios, sendo 55 deles na região do Vale do Paraíba. Para Marcos, a principal dificuldade é a falta de políticas públicas que auxiliem o produtor rural na busca de benefícios e incentivos. Existem programas, né? Mas existem dificuldades de acesso a esses programas. Então, a solução para isso seriam os órgãos municipais, os órgãos estaduais, unirem forças para trabalharem junto às representações da agricultura familiar na região. Então, se o agricultor ele tem facilidade através dos órgãos competentes para ter esse acesso, ele consegue aumentar a produtividade, melhorar a capacidade, qualidade de produto e assim
fornecer com melhor qualidade de alimentos em maior quantidade. Apesar das dificuldades, Marcos conta que durante esses 3 anos de cooperativa, conseguiu firmar acordos com prefeituras da região para que os alimentos cultivados pela agricultura familiar fossem fornecidos para a merenda escolar. Aqui em São José dos Campos, nós entregamos cerca de 5 a 6 toneladas de alimentos orgânicos toda semana que vai para a rede escolar. Em uma realidade em que os alimentos ultraprocessados estão ganhando cada vez mais espaço na dieta de crianças, jovens e adultos, a agricultura familiar ainda resiste, fornecendo alimentos saudáveis e frescos, agradáveis ao paladar de qualquer pessoa. É uma transformação, né, de você colocar a semente e estar enviando para a cidade algo maravilhoso que vai sustentar muitas famílias, sabe? Então é algo que não tem como explicar, é inexplicável estar aqui todos os dias gerando alimento. Mais um intervalo por aqui. No terceiro bloco, um pouco da atividade parlamentar no ano passado. Estamos de volta com a nossa retrospectiva e a educação foi tema recorrente do jornalismo da TV Câmara no ano passado. Você viu aqui que São José dos Campos pode fazer do CEPAS uma faculdade. É isso mesmo, ensino superior gratuito e municipal. Essa é a proposta de um projeto de lei aprovado pela Câmara, que autorizou a instituição a oferecer graduação de nível superior. Os detalhes a gente confere agora na reportagem. Cursos técnicos de nível médio, formação inicial e continuada e programa de aprendizagem. Essas são algumas das opções oferecidas pelo CEPAS, instituição mantida pela Prefeitura e que tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado de trabalho através da qualificação profissional. Agora, novas oportunidades devem ser abertas pelo Centro Educacional. É que a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o poder público a implantar cursos de formação superior em parceria com o CEPAS e Fundas. A cidade de São José dos Campos é uma cidade que trabalha muito pela educação, né? Você sabe que um dos maiores investimentos da cidade, no poder público municipal, do orçamento municipal, é da educação. E é uma cidade que ela fornece vários trabalhos de referência para o Brasil na educação. E por que não na formação do superior, né? Então, com essa educação de referência, nós entendemos que nós podemos também ser referência na educação do curso superior, da formação superior municipal. Na justificativa do projeto, o vereador argumenta que a finalidade é dar continuidade no aprendizado profissional, tendo em vista que as instituições já oferecem programas de aprendizagem. Isso para os nossos jovens ter uma continuidade dentro do próprio, da própria educação, da onde está sendo ali, fazendo o seu trabalho do curso que está prestando, para dar continuidade naquilo, é essencial para a cidade também ajudar a formar para o futuro na cidade. A cidade é uma cidade inteligente, sustentável, resiliente, e é uma cidade que promove isso. E aí a gente tem que dar continuidade dessa promoção através dos nossos jovens. Com a aprovação do projeto, o CEPAS já iniciou o processo de planejamento pedagógico e institucional. Serão 2 cursos superiores nas áreas de logística e gestão de recursos humanos. O curso tanto de logística quanto de recursos humanos começa pelo levantamento que nós tivemos na cidade da necessidade de ter profissionais relacionados a essa área. Logo após também nós temos que conciliar isso ao nosso corpo de docente, ou seja, professores com doutorado, mestrado e outras especializações. Então foi uma conciliação entre docência e a procura de mercado. O próximo passo é aguardar o parecer do MEC, que deve realizar uma visita técnica. Depois de todo um processo de construção, tanto com o legislativo, com o executivo, toda a parte pedagógica, nós já tivemos parecer de parcialmente satisfatório, o que isso significa que agora nós vamos passar por uma visita técnica de pareceristas do MEC, do Ministério da Educação, para que homologuem os cursos e a gente já possa lançar o nosso vestibular. Então eles vão verificar toda a questão de infraestrutura do nosso polo lá do CEPAS, assim como todas as questões que nós colocamos no plano de curso, questão da plataforma, dos professores, da docência dos professores, ou seja, fazem todo um checklist do que nós nos propusemos a oferecer aos nossos futuros alunos. A proposta é oferecer para cada curso 100 vagas por ano, que vão ser distribuídas via vestibular.
A formação superior será na modalidade à distância, mas 20% das atividades ocorrem de forma presencial. Uma vez ao mês, integral, eles devem frequentar aí o CEPAS, com todo um aporte fora esse de obrigatório que a gente vai oferecer na nossa biblioteca, com laboratórios, a sala do atendimento psicopedagógico, espaços de convivência. Então eles vão poder usufruir aí de todo o suporte que o CEPAS já oferece para os demais alunos e vai oferecer também para os de ensino superior. A abertura dos cursos e a realização do vestibular ainda não tem data marcada, mas a expectativa é que ocorra ainda esse ano. Para o vereador Marcão da Academia, a oferta de cursos em nível superior pelo município representa mais oportunidades para os jovens da cidade. Dar continuidade no na própria educação, que vem do CEPAS, através da CEPAS e do Fundas, para a continuidade do curso de formação superior. Então fica muito bacana quando a própria entidade consegue dar continuidade na educação para os nossos jovens. Para fechar a última edição da nossa retrospectiva, um outro projeto aprovado pelos vereadores incluiu no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da PNAP. O estilo, que surgiu na década de 1940 e simboliza mulheres fortes e independentes, agora tem um dia próprio de valorização. Vamos relembrar essa reportagem agora. Durante os plantões como enfermeira, a Larissa Rodrigues é apenas a Larissa. Mas no resto do tempo, ela tem um alter ego. Bom, eu sou a senhorita Ela Rodrigues, eu sou PNAP há 13 anos e a ideia de ser PNAP surgiu do estilo, da vertente do rock and roll, que eu já era roqueira, né? E eu me descobri assim. E a PNAP, ela surgiu através de um hobby, né? Eu comecei ali a adquirir algumas roupas dentro do estilo, fui me aperfeiçoando, estudando e aí descobri quem eu sou, meu lugarzinho no mundo. Então a minha PNAP é a minha fuga da realidade, a minha fuga do dia a dia, fora, né, da minha rotina, que é de enfermeira, que é uma rotina mais pesada, uma rotina que tem ali as suas características, né, de às vezes tristeza, às vezes felicidade. E aí o meu momento de descanso, de me desconectar, é a minha PNAP. As PNAPs são símbolos de liberdade, de autoafirmação, representadas por mulheres fortes e independentes. O estilo surgiu entre as décadas de 1940 e 1950, desafiando normas sociais e de gênero estabelecidas na época e estabelecendo uma resistência contra as expectativas tradicionais do comportamento feminino. Considerado um estilo de vida, o PNAP está presente em diversos aspectos, como roupas, maquiagem e decoração. O nosso estilo não é uma fantasia, não é uma comemoração como uma festividade, uma festa. Ele é um estilo de vida mesmo, é um lifestyle. Então a gente se veste assim, essas somos nós. Então é uma tribo, a gente pode falar dessa forma, que vive e celebra os anos 40 e 50. Então a gente remete à década através não só das vestimentas, mas também do carro antigo, da musicalidade. Ele está na minha casa, na decoração da minha casa, da minha cozinha, do meu quarto, nas cores, através das cores e das minhas roupas também. A Larissa, ou senhorita Lá Rodrigues, já é PNAP há mais de uma década. Em busca de reconhecimento, ela propôs um debate na Câmara de São José dos Campos para a criação de uma lei de valorização a essa cultura. O projeto, aprovado pelos vereadores, cria o Dia da PNAP e inclui a data no calendário oficial de festas e comemorações do município. A celebração, no dia 22 de abril, faz referência ao nascimento da modelo norte-americana Betty Page, que ficou conhecida nos anos 1950 como rainha das PNAPs. Então, celebrar a mulher é o foco principal da lei do Dia da PNAP. Esse também é o estilo de vida da Paloma, que vive a arte PNAP há 14 anos. Ela começou nos eventos de carros antigos, onde sofria com o machismo em meio ao público majoritariamente masculino. Realmente, no início, existia bastante preconceito, né? Porque nós, mulheres, sempre fomos taxadas disso, né? De não entender de carro. Mas hoje em dia, a gente tem recebido mais apoio, mais respeito. Com o projeto de lei aprovado,
A Paloma acredita que o estilo pin-up pode ser mais respeitado como uma forma de cultura, assim como as mulheres que adotam a arte como meio de vida. Através da lei, a gente consegue sim ter um apoio maior, um incentivo e também, através dela, a gente consegue poder divulgar mais a nossa cultura, né? Ter mais apoio como pin-up e como mulher também. E ter mais respeito também, né? Sendo nos eventos, no nosso dia a dia ou levando como trabalho também. Bom, gente, termina aqui a última edição da nossa retrospectiva. Até aqui, você conferiu tudo o que foi notícia na Câmara e em São José dos Campos em 2024. A programação completa está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC.